Bom, pessoal, a gente segue na parte 3.2, que é uma continuação do capítulo 3, e a gente vai entender um pouco da passagem de Witiza, que é o último suspiro dos godos e a sua leitura anacrônica. A gente tem que entender bem como é que Witiza se encaixa nessa ressignificação anacrônica do nacionalismo galego. Há, contudo, uma outra peça frequentemente mobilizada em certas interpretações historiográficas que merece ser examinada com atenção. Autores como Anselmo Lopes Carreira e outros do mesmo ciclo tendem a invocar o período visigótico não como um hiato de cerca de 126 anos, em que a Galécia perdeu a sua autonomia política, mas como uma fase em que supostamente antigas elites suevas teriam mantido formas de controle local através de alianças com a aristocracia goda. A tese, em linhas gerais, sustenta que a conquista em 585 não teria implicado numa ruptura profunda, mas antes numa continuidade parcial. Os suevos persistiram como um grupo identificável e a Galécia seria governada na prática por uma elite suevo-goda, que permitiria falar com uma espécie de autonomia de fato dentro daquele reino visigodo. Para sustentar essa leitura, recorre-se frequentemente a uma passagem nas crônicas asturianas, em particular na crônica de Afonso III, naquela versão ouvitense, segundo o qual o rei visigodo Égica teria associado o trono ao seu filho Witiza, atribuindo-lhe residência em Tui. Melhor dizendo, na época era Tudi. O texto afirma: Ut pater tenerte regnum gotorum et filius suevorum, para que o pai tivesse o reino dos godos e o filho o dos suevos. A partir dessa formulação, constrói-se uma interpretação segundo a qual existiria no interior do reino visigodo uma continuação do reino dos suevos, com identidade política própria, o que permitiria estabelecer uma continuidade daquele reino suevo do século V e uma suposta Galiza alto-medieval. Contudo, essa leitura exige cautela. Em primeiro lugar, o próprio texto não utiliza o termo Galiza, nem define uma estrutura política autônoma duradoura. Em segundo lugar, a fórmula regnum gotorum, regnum suevorum, deve ser entendida no contexto da retórica política alto-medieval, podendo designar uma distinção funcional, territorial ou administrativa dentro de uma mesma estrutura de poder, e não necessariamente a existência de dois reinos plenamente independentes. Witiza surge nesse contexto como um associado do poder régio, colocado numa região periférica para fins de administração e consolidação política, no momento em que o reino visigodo enfrentava tensões internas e desafios sucessórios. A presença em Tudi, atual Tui, deve ser interpretada como parte de uma estratégia de governação e não como prova de autonomia política da Galécia. Outro ponto frequentemente subestimado nessas leituras é a dimensão demográfica dos grupos germânicos. Os suevos constituíam muito provavelmente uma minoria relativamente reduzida quando comparados com a população galaico-romana, que permaneceu largamente maioritária ao longo de todo o período. Mesmo admitindo a incerteza dos números transmitidos pelas fontes, há consenso historiográfico em que os povos germânicos que entraram na Espanha representavam uma fração pequena da população total. Entre os séculos V e VI, deu-se um processo gradual de integração e miscigenação, no qual esses grupos adotaram o latim, o cristianismo e os padrões culturais locais. Quando ocorreu a conquista visigoda em 585, a distinção entre suevos e galaico-romanos já estava significativamente diluída. As antigas elites haviam sido em larga medida integradas nas estruturas sociais e políticas do território. Também é preciso entender a toponímia e o padrão de fixação. A distribuição da toponímia de origem germânica reforça essa leitura. Observa-se uma maior concentração desses topônimos na região correspondente ao antigo Conventus Barcarensis, enquanto nas áreas mais setentrionais e orientais essa presença é mais limitada. Esse padrão não constitui prova absoluta, mas sugere uma maior densidade de fixação sueva na faixa entre o Minho e o Douro, precisamente no núcleo inicial do seu domínio. Nas restantes regiões da antiga Galécia, o controle parece ter sido mais indireto e mediado por estruturas locais pré-existentes. E aqui a gente retorna para essa leitura da passagem de Witiza, que torna-se evidente que a sua interpretação de uma autonomia galega contínua
resulta de uma leitura descontextualizada. A distinção entre reino dos godos e reino dos suevos não implica necessariamente uma dualidade política efetiva, mas pode refletir uma linguagem simbólica ou funcional típica das crônicas medievais. Mais problemático ainda é o fato de certas interpretações tenderem a transformar este episódio isolado numa regra estrutural. A partir da passagem relativa a Witiza, procura-se inferir um modelo de governação em que a Galécia teria sido sistematicamente administrada como uma entidade separada, supostamente herdando uma organização sueva persistente no período do Reino Visigodo. Contudo, essa generalização não encontra sustentação nas fontes. Com efeito, a própria passagem de Witiza constitui praticamente um único testemunho mobilizado para esse argumento, não existindo documentação adicional, nem de natureza jurídica, nem administrativa, nem simbólica, que indique a prática recorrente de delegar a Galécia a membros da família régia visigoda, como unidade política diferenciada. A ausência de paralelos documentais fragiliza a hipótese de uma estrutura institucional estável baseada nessa suposta continuidade sueva. E mais, essa leitura tende a absolutizar um caso isolado como se fosse uma norma de governo. A única prova repetida é precisamente o episódio de Witiza, sem que exista qualquer outra evidência concreta ou sequer simbólica que sustente a ideia de uma administração sistemática da Galécia como entidade separada sob príncipes godos, nem de uma elite sueva persistente a exercer controle político autônomo. Do ponto de vista histórico mais amplo, a ideia de uma elite étnica duradoura e politicamente autônoma também deve ser relativizada. A experiência da própria romanização demonstra que as elites locais não desaparecem abruptamente, mas são progressivamente integradas em estruturas de poder mais amplas. Já durante o domínio romano, chefaturas indígenas foram substituídas ou absorvidas por novas hierarquias administrativas, passando a atuar sob autoridade imperial, com obrigações fiscais e políticas bem definidas. É plausível admitir que segmentos das antigas elites suevas tenham permanecido em centros urbanos importantes, como Brácara, Portus Cali, Conímbriga, Lucus ou mesmo Astúrica, sobretudo nas primeiras gerações após a conquista visigoda. No entanto, essa permanência não implica continuidade política autônoma. Ao longo dos séculos VI e VII, processos de miscigenação, alianças matrimoniais e integração administrativa diluíram progressivamente quaisquer distinções étnicas rígidas, tanto entre suevos e galaico-romanos, como posteriormente entre estes e os próprios visigodos. Deste modo, ainda que possam ter existido continuidades sociais e familiares a nível local, estas devem ser entendidas como parte de uma dinâmica de integração em estruturas políticas superiores, e não como evidências de autonomia regional. A Galécia, nesse contexto, continua a ser administrada no âmbito do Reino Visigodo, com elites locais a operar ao serviço de um poder central sediado em Toledo. Além disso, o percurso posterior de Witiza é revelador. Após a morte de Égica, o centro do poder não permanece na Galécia, mas desloca-se para Toledo. Esse movimento indica claramente onde residia o núcleo decisório da monarquia visigoda. E é por isso que a gente precisa entender um padrão recorrente: o centro de poder fora da Galécia naquele momento. Esse comportamento não é isolado. Ao longo da história medieval, no noroeste peninsular, observa-se um padrão recorrente. Quando confrontados com a possibilidade de acesso ao poder central, os governantes abandonam os territórios periféricos em direção aos centros políticos dominantes. Casos posteriores ilustram esse mesmo fenômeno. Ordonho II, inicialmente ligado à Galiza, transfere-se para Leão quando assume o trono. De forma semelhante, Afonso VII, coroado primeiramente na Galiza, privilegia o eixo leonês-castelhano como centro do seu poder. Esse padrão reforça a ideia de que a Galécia, no tempo dos visigodos, e mais tarde a Galiza, no auge do poder leonês, funcionava frequentemente como parte de um espaço mais amplo, e não como um centro autônomo permanente. A análise da passagem de Witiza mostra como uma fonte isolada pode ser interpretada de formas divergentes. Quando lida no seu contexto histórico e textual, ela não sustenta a ideia de uma continuidade política autônoma da Galiza desde o período suevo. Pelo contrário, evidencia a integração da Galécia numa estrutura política mais vasta, primeiro no Reino Visigodo e posteriormente nas formações políticas cristãs do norte peninsular. A persistência de leituras que projetam uma Galiza contínua
sob esses períodos resulta, em grande medida, de um anacronismo terminológico, a tendência para aplicar categorias políticas posteriores a realidades que lhes são anteriores. Assim, a passagem de Witiza antes ilustra uma realidade mais complexa, em que o poder político se organizava em torno de centros externos, como de Toledo e, mais tarde, Leão, enquanto o território da antiga Galécia Visigoda desempenhava um papel integrado e não central nessas estruturas. A gente volta depois com a terceira parte do capítulo 3. Valeu, um abraço.